Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Nós estamos aqui para mais uma entrevista no quadro Minuto de Prosa. E hoje nós temos uma convidada super especial. Mas antes de falar da nossa convidada, eu já queria pedir para você que está aí assistindo a gente, para não esquecer de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de deixar aquele like e, se possível, um comentário, porque todo comentário gera um engajamento. Então, dá uma força aqui para a gente, para fazer a nossa mensagem, ó, chegar mais longe e levar essa entrevista também para mais pessoas. A entrevista de hoje é com a Helena Terra. E quem é a Helena Terra? Ela nasceu em Vacaria, mas mora em Porto Alegre. Ela é jornalista e escritora. Ela cursou a oficina de criação literária do escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul. E também frequentou os grupos de produção e de leitura da professora Léa Mazina. Em 2013, a Helena publicou seu primeiro romance, A Condição Indestrutível de Ter Sido, pela editora dublinense. Ela também organizou, com o escritor Luiz Rufato, a antologia comemorativa Uns e Outros, pela Tag Livros no ano de 2017. E olha só, não para por aí. A Helena ela é também coautora na novela Bem que eu gostaria de saber o que é o amor, publicado pela editora Bestiário no ano de 2020, com o ator e escritor Heitor Schmidt. E é autora do romance Bonequinha de Lixo, pela editora de Adorim, publicado no ano de 2021. E ela também coordena o grupo de leitura e escrita A Palavra Tem Nome de Mulher, dentro do Presídio Feminino em Porto Alegre. Adriano, fala um pouquinho mais da Helena para a gente. Na verdade, agora não sou eu quem vou falar, né? Depois dessa nossa tradicional abertura formal, né, necessária para a gente conhecer a formação de cada um dos nossos entrevistados, a gente tem a segunda parte, Helena, que é a apresentação informal. Quem é Helena? Pois é, complicado e é muito simples. Enfim, né, tirando essa parte assim oficial, né, da minha história, eu sou exatamente o que eu pareço ser na internet, que é uma coisa que me deixa muito contente, porque as pessoas quando me conhecem depois, seja num café, num evento, elas falam, nossa, Helena, é exatamente a mesma pessoa. Eu costumo falar do jeito que eu escrevo, sobre os mesmos temas. Eu sou uma pessoa bastante emotiva, então até esse projeto que eu levo à frente no presídio é muito desafiador, porque eu não posso me envolver, né, nas questões delas. É um trabalho e para qualificar a escrita, aumentar o vocabulário, desenvolver empatia, essas coisas, né? E obviamente que é um ambiente muito pesado, com pessoas que cometeram algumas, assim, crimes muito pesados também, né, e que a gente precisa, eu precisei, assim, me preparar psicologicamente para enfrentar e não projetar nenhum tipo de preconceito contra elas, né. Vacaria é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra, e é uma cidade, assim, meio fantasmagórica, muito fria, daquela que a gente vai para a escola com geada, assim, cobrindo todos os gramados, né, e com um fog londrino, assim, Londres, né, só com um fog e tal. E uma cidade, assim, minha infância toda muito rural, vivida em fazenda, e indo para a escola e para casa de amigas, sempre muito sozinha também, assim, porque a gente tem, porque ela era uma cidade pequena, tinha muita autonomia. Então, assim, é uma cidade propícia à criatividade, exatamente por não ter muitos elementos, muitos instrumentos, assim. E as pessoas precisam, assim, a gente precisa, as crianças precisam ter muitas ideias, porque a gente passa muitos meses brincando dentro de casa, às vezes dentro do próprio quarto, né? E eu fui uma criança que tive a sorte de ter uma mãe professora de literatura, portanto, eu assistia, via ela preparando as aulas, ela fazendo leituras em voz alta, que era uma coisa assim que eu achava lindo, maravilhoso, ouvir a minha mãe lendo, né? E é um hábito que eu tenho de ler em voz alta. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, então eu separei uns 7 que eu estou lendo ao mesmo tempo. Mas às vezes chega a 10, 12 e parece assim, tipo, coisa de maluca, mas eu consigo trocar o chip super rápido da cabeça e retomar a história, a emoção, a compreensão do código do escritor ou da escritora e tal, né? Então, a minha mãe era professora e o meu pai era um grande leitor, um homem, assim, fascinado por leitura. E a gente tinha uma biblioteca excepcional lá em casa.
A única falha dentro da nossa biblioteca que eu só fui perceber depois de adulta era no setor de poesia. Os meus pais não eram leitores de poesia. A gente tinha pouquíssimos livros, tinha bastante de teatro, inclusive, mas poesia não, né? Então, a poesia entra na minha vida, assim, mais jovem, quando eu venho estudar em Porto Alegre, e aí eu começo, assim informalmente, né, a ter contato e gostar. Eu leio poesia diariamente também, como com os poemas, né, como um exercício de amplitude de vocabulário e de som, de melodia, porque eu acho que, para mim, pelo menos, né, funciona mais do que a prosa, assim, ela me potencializa mais. Eu não escrevo poesia, embora eu escreva poemas, são duas coisas diferentes, né, porque os meus poemas são batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Então, eu não publico os poemas, às vezes na internet, né, no Facebook, na época dos blogs, eu tinha o bloguinho Bípede Falante, e então no Bípede Falante eu colocava tudo que eu queria e eram exercícios de escrita. Fiz muitos exercícios, assim, teve anos que eu escrevi mais de 300 posts, eu acho, né? E conheci gente, assim, escritores e escritoras de língua portuguesa, não foi só brasileiros, porque tinha angolanos, tinha portugueses, e foi uma coisa bem interessante. Então, eu escrevo, né, esses assim, pseudopoemas, né, porque eu não acho eles suficientemente bons para serem publicados. E aí entra quem é a Helena, eu sou uma pessoa muito rigorosa e exigente comigo, extremamente exigente. Dizem que eu também sou um pouquinho exigente com os outros, e eu acho que talvez seja verdade, né? Mas, enfim, comigo eu sou exigente. Se eu não estiver satisfeita, não tem por que transformar isso um trabalho, seja de prosa, né? Contos, que aqui no Sul a gente tem uma tradição bem grande de escrita de contos, né? Eu não coloquei aí nessa minha mini bio, assim, mas de antologias, assim, eu devo ter participado mais de 20 já, eu acho, porque é uma coisa muito, muito nossa, assim, a gente tem a formação do Luiz Antônio de Assis Brasil na PUC é na escrita de contos, né? A gente trabalha as técnicas de conto e tal. Então, eu vivo escrevendo contos, né? Para as antologias, às vezes para as revistas digitais, jornais, essas coisas, né? Acho muito mais difícil do que escrever também essa narrativa mais longa, né? Eu tenho mais prazer em escrever em narrativas longas, embora depois o resultado, porque os meus 2 livros não são livros longos, mas eu escrevi muito mais do que eu publiquei, pelo meu próprio nível de exigência também. Eu escrevi, e aí depois que eu dei por encerrado, está pronto, bom, aí eu começo com minhas mãos de tesoura e vou cortando, esse trecho não precisa, esse não precisa. Eu acho que é um traço de objetividade, assim, que eu tenho também, e que eu acho, né, que os leitores, de modo geral, são muito inteligentes, então eles pegam muito rápido. Na minha cabeça, o meu leitor ideal é uma pessoa inteligente que pega muito rápido, então eu não preciso ficar, assim, remando muito, falando muita coisa, porque eu acho, assim, já pegou a ideia, vamos indo, né. Eu sou, assim, né, como vocês aqui, pessoas, assim, eu sou super pet friendly, eu tenho cachorro, né, agora sou a Lila, eu não tenho gato, né, que a Flávia tem ali nosso mascotinho hoje, porque eu passei por um episódio traumático quando era criança, nos sábados, ganhava a mesadinha, corria para a única livraria da cidade para comprar livrinho, gibizinho e tal. E nessas, sei lá, mas assim, bem pequenos, 6 anos, mais ou menos, 5, 6, eu me alfabetizei muito cedo, com 4 anos eu estava plenamente alfabetizada, né? Então eu já estava nesse universo de ficar lendo. E aí eu fui na livraria comprar e a dona da livraria se chamava Primavera, tinha os gatinhos, tinha uma ninhada de gatinhos. E ela me deu um gatinho e eu levei para casa sem consultar os meus pais nem nada. E aí aquela coisa de criança que tinha escutado e lido que se jogasse o gatinho para cima, que ele sempre cai com as patinhas para baixo, né? E, enfim, joguei o gatinho e o gatinho caiu no tapete, obviamente que ele deu assim, né, fez um grito e tal. Meu pai veio, meu pai era médico, vamos socorrer o gatinho e tal, bom, sabe, vai ficar bom. E, enfim, tá, me tiraram o gatinho. No outro dia, quando eu acordei, o gatinho não estava mais em casa, tinha desaparecido, onde está o gato, né? E aí o discurso do meu pai foi assim, o gatinho morreu. Então, eu me senti assim, a verdadeira assassina, uma atrocidade. Anos depois, 30 anos depois, conversando com meu pai, e ele, minha filha, tão cachorreira e tal, por que nunca quis um gato? Eu disse, poxa, pai, eu matei o gatinho. Ele, como tu matou um gatinho? Sim, tu matou, eu matei o gatinho, eu joguei, tu me disse,
Não, minha filha, não é verdade, eu não devia ter te dito isso, então foi só porque eu resolvi dar o gatinho, porque eu achei que tu não tinha maturidade para lidar. Mas na hora ele me disse isso, eu passei anos, anos e anos achando assim que, né? Mas cachorros são super importantes, eu tenho contos que a narradora é um cão, eu gosto muito de transformar cachorros em narradores, né? Que estão em algumas antologias, eu acho bem legal, assim, o ponto de vista deles sobre nós, basicamente, também, né? Sempre um cachorro falando do seu humano e dos outros, de bípedes e quadrúpedes, que é um vocabulário muito forte para mim, sabe? Assim, nós somos os bípedes e eles são os quadrúpedes, cães, gatos, cavalos, enfim, né? Esses animais que a gente aqui no Sul tem mais acesso a cavalo, assim, então, né? E eu sou mãe de um filho, né, de 22 anos, que eu sou divorciada, então eu tenho, assim, eu tive a guarda, fiquei com a guarda dele, cuido dele desde os 12 anos. Ele é super prioridade para mim, muito prioridade, teve fases que precisou, assim, né? Então, tem alguns momentos que eu acho que eu deixei a minha carreira em segundo, terceiro, quarto plano em função da maternidade, né? Que é um tema bem pulsante para nós mulheres. Eu quis ser mãe, filho muito, muito mega desejada. Eu morei em São Paulo, né, há muitos anos, trabalhei aí como jornalista. Acho São Paulo uma cidade incrível. A coisa que eu mais amava em São Paulo era o meu total e absoluto anonimato e a minha total e absoluta solidão, que parece uma coisa meio paradoxal, né? Mas, assim, eu achava incrível poder sair, passar o dia inteiro, assim, ir ao cinema, ir ao café, entrar numa livraria, caminhar sem rumo, sem ninguém por perto, só, completamente só, mas assim, conectada comigo e conectada com a cidade, com os sons e tal, né? Mas voltei para cá por questões pessoais, mas acho São Paulo uma cidade incrível, assim, gostaria de poder morar em São Paulo, mas por questões pessoais também não posso, né? E agora, enfim, eu sou uma leitora de mulheres de uns anos para cá, que eu acho importante também, porque, enfim, eu tenho uma estante, assim, na verdade, eu tenho essa estante que está aqui em volta, e eu tenho já as minhas estantes invisíveis, porque a minha casa está tomada de pilhas pelo chão, né? Ela precisaria de muito mais e não tem espaço, né? E é uma coisa, assim, de uns acho que de uns 7, talvez até a ver assim, com o meu próprio divórcio e tal, assim, mas de uns 7 anos para cá eu comecei a me empenhar para comprar os livros escritos por mulheres, para encontrar esses livros, né, porque não é muito fácil encontrá-los. Fui conhecendo mais escritoras, e então eu, antes desse grupo, né, que a palavra tem nome de mulher lá no presídio, eu coordenava o outro que é a literatura tem nome de mulher, dentro da Livraria Cultura aqui de Porto Alegre, né. Aí, claro, era com leitores já qualificados, a gente só lia mulheres, todos os meses era escolhida uma autora, tinha um ambiente super favorável, porque tinha anfiteatro, telão, a gente podia projetar, né, informações sobre a escritora, sobre o livro. E aí veio a pandemia, né, enfim, eu achei que, no primeiro momento, assim, que a gente não deveria fazer por internet mesmo, e no segundo momento concordei que não deveria fazer por internet, sabe? Eu acho que quando é uma coisa assim, com as pessoas do mesmo lugar, é infinitamente mais potente a presença física, né? Ver as reações e tal. Então, tenho lido mulheres, conhecido bastante escritoras. Então, assim, eu gosto muito de ler os homens também, né? Mas os homens levam, eu acho que os autores contemporâneos levam uma desvantagem em relação a gente agora, porque eles têm que ser realmente muito bons. Porque eu pego um autor que publicou um livro em 2021, e aqui na minha estante eu tenho uma quantidade enorme de títulos do Dostoiévski, por exemplo, para ler, né? E eu não tenho uma quantidade infinita de títulos da Dostoiévski para ler, porque as mulheres não tinham esse espaço. Então, assim, esse universo dos clássicos ter priorizado tantos homens agora pesa sobre os novos escritores, né? Ô, Helena, eu queria falar uma coisa. Eu não vou falar que eu sou escritora, né? Porque seria muita pretensão e eu não sou mesmo. Mas eu tenho os meus rabiscos aqui. O Adriano já chegou a ver um, eu não mostro para ninguém. Eu devo ter cerca mais ou menos uns 20 sonetos, alguns contos. Eu não mostro para ninguém, então já fica aí o registro que se algum dia eu morrer, vocês peguem meu computador e abram que vai estar tudo aqui. Porque coragem de publicar essas coisas em vida, essa eu não tenho.
Mostrei Mas para eles, deveria porque ter. eles ficaram... Se você está satisfeita com eles, aí eu acho que tem que mostrar para os leitores. Porque os Não, leitores são sensacionais. O mercado não é sensacional. O mercado literário é um mercado super ácido, severo, perverso até. Mas os leitores são sensacionais. A gente recebe... Eu tenho muito retorno pela internet de homens, de mulheres, de gente mais jovem, às vezes pessoas que a gente imagina que o que a gente escreveu não faria sentido nenhum e entram em contato e colocam coisas muito legais. Então, Priscila, sabe, publique pelos leitores. A hora que tu ficar assim, satisfeito. E quem não gostar, não gostou. A primeira vez que eu fiz um evento literário, né, com o primeiro livro, com A Condição Indestrutível de Ter Sido, eu nunca tinha feito um evento, me convidaram numa livraria, e lotou a livraria e tal. Enfim, o mediador também conversou, apresentou, e aí, enfim, abriram, né, para as perguntas. E aí tinha um casal, eles ergueram a mão, e, ok. Aí o rapaz falou, Helena, a gente veio de Canoas, que é uma cidade aqui perto de Porto Alegre, né? E nós lemos o teu livro, assim, juntos, de manhã um li, era um casal, né? À tarde o outro e tal, e a gente veio para te dizer que o teu livro está todo errado. Todo errado. Aí assim, mas como assim o livro está todo errado? Está todo errado, não é assim que as coisas acontecem, essa história não deveria tomar esse rumo, as coisas não terminam dessa forma, porque nós somos a história desse primeiro livro é uma comunicação entre um casal por internet, que nunca se vê, nunca se encontra, né? E as coisas não são assim, porque a gente se conheceu pela internet, a gente se dá muito bem. Eu falei, ok, tá tudo errado para ti, não tem problema, sabe? Tanto certo, mais ou menos certo para o outro, vamos indo, né? Então, assim, coragem a gente tem que ter para tudo, Priscila. Sim, não, mas essa eu tenho outras vergonhas para passar em vida. Essa deixa para depois que eu morrer mesmo. Agora eu tô curiosa. Não, agora você vai ter que me mandar uma foto. Helena, ela escreve bem. Ela escreve. Eu gostei do que eu li. Flávia, você não estava, era um outro grupo que a gente tinha, que tem mais um professor, eu sou professor de geografia, Priscila é professor de geografia, um professor de literatura e um outro de história e de filosofia. O de história tem um blog, é escritor, o de literatura escreve, mas também muito rígido com o que escreve, também não mostra para ninguém, eu já vi pequenos fragmentos que escreve muito bem, e a Priscila começou a desafiá-lo, e ele falou assim, então você também coloque o seu. Aí o nosso outro colega que escreve uma barbaridade, eu vou colocar, não sei o quê. Aí Adriano, eu falei, olha, pode esquecer, né? O meu é um parágrafo, né? Se tanto. Eu posso pôr fotografia, vocês põem legenda. E aí começou. E assim, sai, e a gente, em pequenos grupos, a gente se sente mais preservado, né? De alguém levantar a mão e falar, tá tudo errado, né? Como é que alguém pode dizer que um livro está errado? Eu tenho coisas que eu vou morrer sem entender, né? E assim, ela escreve muito bem, como os nossos outros dois colegas, o Veronese, vamos dar nome, né? O Veronese e o Martinho escrevem muito bem também. Assim, tem muita gente, os leitores estão perdendo muitos bons escritores por essa rigidez, né? A Priscila é muito rígida com o que faz, eu sei, o Veronese também é. Nós somos rígidos, né? Mas chegou uma hora que se a gente não puser a cara, que nem aqui, a gente põe a cara à tapa, né? Houve bobagens, às vezes, né? Que é ótimo, né, gente? Assim, é muito bom. Eu sou uma pessoa que diz horrores de bobagem, gosto, me ridicularizo um monte, assim, lá esse grupo, inclusive no presídio, está indo bem, porque eu fico ali no meio, sabe, fazendo piadas de mim mesma. Então, elas riem um monte, sabe, assim. E eu acho bom, porque a gente comete horrores de erros sim. Enfim, eu não tenho uma personalidade, assim, muito voltada para julgar os outros, sabe? Cada um seja o que puder. Eu só acho, assim, que no meu nível de exigência com os outros, é que eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, sabe? Assim, eu não gosto quando eu vejo uma pessoa estática, parada, congelada. Acho que a gente tem que estar sempre fazendo algo para ficar diferente, para ficar mais potente, mais criativo. Mas cada um do seu jeito, sabe? Com seus tropeços, com seus acertos. Assim. E olha, e pegando um gancho disso que você acabou de dizer e com outros pontos que você levantou agora, associando com o nosso primeiro entrevistado, que foi o Carlos Rogério Barreiro, que também é escritor, hoje trabalha como editor, foi professor de literatura junto comigo aqui em São Paulo. Ele falava de algumas coisas como a importância da leitura na família, né, Priscila? Tá? De uma biblioteca dentro de casa, dos pais lendo em conjunto, tá? Da questão sensorial, né? Ele falou bastante de pegar um livro, de pegar um jornal para ler,
né? A gente pode ler num e-reader, a gente pode ler na internet, né? Mas é isso que você falou, aí eu junto com o que você acabou de dizer, esse movimento se perde, né? Se perde dentro dessas coisas mais eletrônicas. Elas dão um grande acesso para muita coisa que seria inacessível, mas a gente não pode matar a alma da leitura, que é afetiva, que é sensorial, que é olho no olho, que é ouvir, que é pensar, que é responder, que é criticar, que é até discutir, né? Isso faz parte desse movimento todo que você falou, né? E isso é muito bacana, porque as pessoas envolvidas em escrever estão sempre destacando isso, né? Eu sei que a Flávia mais tarde vai falar alguma coisa assim, e eu também vou parando por aqui, porque se eu começar a falar, eu não paro mesmo, então aí nós vamos ficar horas. Que ótimo, porque todo mundo aqui é bípede falante. Então, Nossa Senhora, Eu tô adorando conhecer mais sobre você, Helena, porque você trouxe essa questão da potência da leitura, a potência da literatura, do livro, e eu tenho uma experiência muito próxima, porque eu sou filha de professores. Minha mãe se apaixonou por leitura, por ensinar com a minha avó e com a minha bisavó, a avó dela. Inclusive, ela morou alguns anos com a avó dela, minha bisa. E a questão da leitura, da gente pegar e folhear um livro, sempre foi super importante. E eu agradeço muito isso, assim, é algo que eu sempre destaquei na minha vida, que eu acho que fez a diferença para eu ser essa pessoa que eu sou hoje, que eu me interesso por vários assuntos, estou desenvolvendo uma carreira acadêmica e tudo mais. Então, eu acho muito legal você ter contado, já trazido para a gente agora de início, que você se formou nessa idade, né, nessa juventude, nessa infância, com esse interesse pela leitura, com esse interesse em ler um gibi e ouvir a própria voz, né? Você falou de ler em voz alta, eu acho que é uma coisa assim sensacional. E outra coisa que você trouxe que eu acho que é muito bacana é essa experiência coletiva, né? Que a leitura também é uma experiência coletiva, sensorial, de uma troca de ideias, de uma troca de sentimento, né? A Priscila falou das experiências literárias dela, que ela ainda não compartilhou comigo, mas assim, eu fiz algumas experiências com a minha mãe quando eu era criança também, e isso para mim foi abrir uma porta. Eu escrevi o primeiro livro com ela, eu tinha 9 anos de idade, então assim, eu acho que isso abre uma porta na gente para sensibilidade, para tudo isso que você destacou aqui, que eu acho que é essencial. Então, obrigada por trazer isso antes, né, de falar de outras questões, mas de trazer isso como algo que constituiu você, a pessoa que você é hoje, que eu acho super importante. Sobre a leitura, né, você já trouxe um pouco o que a gente acabou de falar, sobre a influência da leitura, como tudo isso constituiu você, e a gente até falou algumas experiências pessoais aqui, mas eu queria saber, então, e queria que você falasse um pouco mais, de onde vem essa paixão pela leitura, que você já falou um pouquinho, se a leitura é hábito, e como você vê a leitura como uma obrigação feita nas escolas, né? Essa discussão. Enfim, a paixão da onde vem, e claro que tem todo esse contexto, né, que a gente comentou antes, de família, de mãe professora e leitora, de pai extremamente leitor, de ter a biblioteca, né, assim, disponível. Meus pais nunca fizeram um filtro nas leituras, a gente podia ler o que bem quisesse. Eu me lembro de uns 10 anos estar lendo O Chefão, que é do Poderoso Chefão, né? Assim, porque, enfim, vi a capa, achei bacana, e lá pelas tantas tinha uma cena de sexo, e eu fiquei assim, que ele tirava a calcinha da mulher e tal, e aí eu andava com aquele livro contando para todo mundo e tal. E aí vem o pai, assim, sabe, minha filha, não é que você não possa ler, mas assim, vamos devagar, sabe, porque eu estava achando assim que era quase assim como, né, criança mesmo brincando, mas a gente podia ler tudo. A estante tinha um pé direito muito alto, o gabinete dele, então a estante era muito alta e dava, assim, inclusive para subir mesmo assim, escalando, sabe, ficar na pontinha do pé e tal. Ela era fortíssima, eu acho, porque nunca ninguém despencou. Os meus pais, enfim, liam e eles demonstravam, quando estavam lendo, principalmente o meu pai, a emoção. Então, às vezes, ele estava lendo e começava a rir sozinho. Meu pai, o que está rindo, sabe? Ah, minha filha tem um trecho aqui muito engraçado. Aí meu pai era um homem que chorava, nunca teve problema com as lágrimas, então, assim, às vezes estava chorando, pai, o que está chorando? Aí ele lia o trecho, sabe? A leitura, enfim, a leitura era dele, ele estava absorvendo, mas ele compartilhava, né? A mãe falava mais sobre o aspecto, assim, de professora mesmo, porque, enfim, ela selecionava, né,
trechos, às vezes livros e tal, e lia, e comentava, e organizava perguntas, fazia para a gente também, assim, para ver como que a gente ia responder e tal, né? Mas, enfim, ela era professora de adolescentes de ensino médio. E esse ambiente todo facilitava muito. A minha mãe fez quando a gente era muito pequenos, assim, nós somos 5, e eu sou a caçula, sendo que eu tenho diferença, assim, com a irmã de 8 anos, por exemplo. Então, às vezes, aqueles dias muito frios e úmidos, ela reuniu 5 filhos, pegava um livro, e era o mesmo livro que ela lia para os 5. Então, às vezes, talvez fosse um livro infantil para alguns, né, muito infantil para alguns, ou às vezes fosse excessivamente maduro para mim, por exemplo. Mas ela começava a ler. E ela deixava no chão, assim, cartolina, papel, lápis de cor, giz, o que a gente quisesse, porque assim, eu não sabia nem escrever, então a minha maneira de anotar era desenhando, vai desenhando, então eu estava anotando as coisas que eu estava gostando, e quem quisesse escrevia e tal, era meio que uma brincadeira, e quando ficava assim, incrível, ela fechava o livro. E aí agora quem quiser saber, pega o livro e vai ler, né? Por isso que eu acabei me alfabetizando muito cedo, porque eu tinha uma enorme curiosidade, enorme. E eu acho que isso é um dos grandes méritos da literatura, porque ela desenvolve a sensibilidade, mas ela desenvolve a curiosidade. Quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente quer conhecer, né? Não importa, assim, sabe? Não importa em que lugar do planeta, não importa que tipo de personalidades, os enredos, as tramas, as épocas, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer, né? A gente vai vendo como o mundo é maior, 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 né? Então, isso foi, assim, essa paixão vem praticamente disso, mas eu acho, né, coisa bem minha, que está na natureza de cada um também, sabe? Eu acho que a gente traz um pacotinho da gente no DNA também, assim como a gente traz essa inclinação para afeto com os animais, por exemplo, que tem pessoas que não têm, tem gente que não se conecta de maneira nenhuma, né? Eu acho que tem coisas que a gente traz, e eu acho que as pessoas que gostam de arte, né, enfim, porque a gente fala muito literatura e não usa muito a palavra arte para literatura, né, como se separasse, fizesse essa cisão, mas é arte, né? Então, assim, quem gosta de literatura costuma gostar de música, costuma gostar de cinema, de teatro, de dança e tal. E eu acho que isso é uma coisa que vem nos pacotes, assim, que é claro que se a gente não tiver nenhum contexto que dispare, a gente pode passar a vida meio adormecido, mas se tiver a chance, né, se tiver contato com um livro, com uma peça de teatro, a gente mergulha, né? Então, acho que é uma coisa meio natural. Hábito eu acho essencial, sabe? Assim, eu acho para tudo, assim. Eu sou uma indisciplinada, disciplinada, sabe? Assim, porque eu acho que as coisas não precisam ser assim como no colégio militar, que tem que ter horário marcado, não sou obrigada a ler de tal a tal hora e tal. Mas assim, como a gente é obrigado, enfim, a gente tem o hábito, a gente se educa, né? Para se alimentar, para dormir, para ter higiene pessoal, né, até para ter contato social com as outras pessoas. Como a gente vai se educando, eu acho que o hábito da leitura, ele entra junto, assim, porque tu vai absorvendo dentro da rotina. E então, assim, eu não tenho um horário rígido para ler, mas eu leio todos os dias, todos os dias. Os dias que eu não consigo ler, no outro dia eu tô com uma sensação estranha, sabe? Se por alguma razão assim, eu fiquei impedida de ler, aí eu tenho uma sensação estranha, assim, um incômodo, um desassossego mesmo. E aí basta pegar um livro, abrir, pronto, sabe? Aquilo tudo se acalma, né? Então, acho que tem um efeito, assim, meio psicológico também, assim, de estrutural para mim, porque é essa conversa com o outro daí, né, e que a gente tem, porque quando se abre um livro, está se conversando com o livro objeto, o livro narrativa, o livro personagens, o livro escritor, aquele escritor também, né, e esse diálogo, assim, silencioso é muito, para mim, é muito importante, assim, me alimenta muito. E tem uma coisa que eu acho dos livros, que eu acho também que os livros chegam para gente, os títulos, na hora certa, sabe? Assim, eu tenho uma relação muito mágica com os livros, assim, tem livros que eu demorei, assim, todo mundo já tinha lido. E aí, dali a pouco, 5 anos depois, eu falo, sabe esse livro incrível? Aí todo mundo, mas Helena, nossa, todo mundo já leu esse livro, mas eu não sei, passou por mim, não vi, e agora veio, e parece que é o momento que eu preciso conversar sobre aquele assunto e tal, né? Como eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu vejo que eu preciso conversar sobre muitas coisas nessa fase da minha vida, porque são títulos, assim, eu estou vendo coisas muito diferentes, mas, claro, tem livros que eu leio por trabalho mesmo, né, porque são direcionados para projetos,
Tem outros que são, assim, que são mais leves, embora eu não leia mais muito livros leves, assim, eles não me pegam mais muito. Eu tive fases, assim, anos que eu conseguia melhor, né? Aliás, eu fui uma leitora de muitos anos de fases mesmo, assim, por exemplo, que eu citei antes o Dostoiévski, ele entrou na minha vida em 2002, e aí eu li tudo, eu procurava, assim, sebo, procurava com sebos de Portugal, tudo que tivesse em português do Dostoiévski. E aí eu estava com a alma russa, e aí eu estava ficando, inclusive, assim, fria, amarga, sabe? Aí um dia uma pessoa me disse, mas Helena, tu assim, sabe? Nossa, incorporou, assim, né? Daqui a pouco vai acontecer a Revolução Russa. Aí eu disse, então tá bom, então vou sair da Rússia. E aí eu encontrei por acaso o Mia Couto. Aí eu entrei no Mia Couto, aí era a África, daí aquele texto dele mais poético, mais mágico. E aí eu troquei, assim, de chip total, né? Aí, enfim, saí do Mia Couto e se vão ver a outra África, sabe? Do Landino Vieira, por exemplo, que aí é aquela África muito mais sofrida, com a presença branca muito menor, né? E aí também, enfim, mas foram fases, e eu costumo, quando eu gosto de um escritor, eu compro tudo e tento ler tudo mesmo. E releio muito também, eu sou uma pessoa que lê muitas vezes os mesmos livros. O escritor amor da minha vida, já que é para falar em paixão, é o Raduan Assar, que eu amo e adoro, e que conheço, né, que enfim se tornou meu amigo, foi um grande sonho, assim, daqueles que assim a gente tem um dia, assim, um dia eu vou conhecer o Raduan Assar, fica todo mundo rindo, né, e aí se tornou meu amigo. Mas ele é o autor da minha vida. Então, o Lavoura Arcaica, a última vez que eu fui olhar, eu já tinha lido 20 vezes. E eu leio, e todas as vezes que eu reli, eu encontrei coisas completamente diferentes, sabe? Assim, é uma coisa assim que dá para pegar um fio condutor, depois outro, depois outro e depois outro, né? Sobre a leitura como obrigação na escola, eu acho meio complicada essa palavra obrigação, sabe? Porque se a gente pensar assim, as outras matérias, né, elas estão ali, a gente não fala assim, vamos pensar a matemática como uma obrigação, vamos pensar a língua portuguesa, inglês, espanhol, geografia e tal, assim, porque eu acho a palavra obrigação uma palavra perigosa. Tudo que me diz que é obrigado, assim, me dá um alerta vermelho na cabeça, um desconforto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter, sim, essa obrigação que eu entendo mais como um compromisso, sabe? Eu acho que tem coisas, assim, porque as crianças, não é que a gente vai dizer quem elas vão ser, sabe? Mas elas precisam, sim, de um professor de geografia mostrando você pode vir por esse caminho na sua vida, a professora de literatura falando você pode vir, o professor de história costurando o professor de geografia com a professora de literatura, todo esse trânsito. Então, eu acho, assim, que tem que ter sempre mesmo, assim, né, dentro de currículo, a leitura como um compromisso. A questão dos livros, sim, que me incomoda, né, dessa seleção, que livros serão lidos, porque esses livros, né, e que aí é muito complicado, inclusive, para a gente como autora, por exemplo, porque o Bonequinha de Lixo, outro dia eu fui num clube de leitura que tem professoras de adolescentes aqui, de rede pública, e aí uma delas, enfim, ela foi bem uma boa recepção, mas uma delas falou, eu gostaria muito que os meus alunos lessem o livro, acho que faria sentido para eles também, ela presencia, né, abusos entre os jovens e tal, e ela disse, então eu indiquei o teu livro para um programa, né, de aquisição pública e tal, mas eu acho que ele não vai passar, porque ele tem sexo, né, e os jovens adorariam, segundo ela, e eu acredito que também, né, porque os jovens fazem muito sexo, eu não acredito em jovenzinho, assim, né, na igreja, fazendo a primeira comunhão, mas tem sexo, e tem violência sexual também, e eventualmente tem palavrões, né, e aí entra o temor, talvez, da escola, da reação dos pais, né, porque tem pais que são muito intolerantes e hipócritas, inclusive, né, eu acho que é uma hipocrisia enorme. Nesses dois livros, né, enfim, solos meus, os dois têm cena de sexo forte, né, e tem o Bonequinha de Lixo, um livro, aparentemente, porque é uma narradora criança, e depois jovenzinha, ele parece leve, e ele é um livro super pesado, sabe, assim, que cria muito, muito tormento, assim, nas pessoas.
E nos dois, eu poderia ter tirado, né, vamos dar uma amenizada, assim, para que, enfim, se torne mais acessível para mais camadas. Não, sabe, assim, não. Eu prefiro, daí, a meia dúzia de leitores que vão poder engolir, devorar e fazer o que bem quiserem, sabe, do que ter que me adaptar a um mercado e a um país que eu acho que tem, assim, uma cultura, uma construção cultural muito repressora também, muito repressora ainda, embora a gente ainda viva um Estado democrático sempre sob ameaça, né? Mas mesmo esse nosso Estado democrático tem muito ranço ainda de repressão. E a sexualidade, para mim, assim, eu não concebo um ser humano sem sexualidade, sabe? Mesmo se a pessoa não quiser exercer, mas ela está ali, é uma opção. Então, a arte não pode ter um filtro que determinados assuntos não se fala, sabe? Eu acho isso uma coisa assim, tem pessoas que falaram, mas a gente não se consegue transformar a sexualidade, o erotismo em objetos de arte. Claro que se consegue, é óbvio que se consegue. E às vezes ele não precisa em si, né, ser trabalhado de uma forma artística, mas dentro de um contexto ele se torna, então não tem por que evitar, né? Mas então é isso, assim, o que me incomoda da questão da escola é que eu acho que às vezes tem uns livros assim que são bem escritos, obviamente, acho que eles são interessantes para os alunos, mas às vezes eu acho que eles estão um pouco atrás da velocidade desses alunos, da vivência desses alunos, sabe? Eu acho que a garotada, principalmente essa geração que nasceu depois dos anos 2000, né, que eles, assim, têm várias, assim, um pensamento mais vertical, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, não é tudo, assim, tão linear. Então, eu acho que isso atrapalha um pouquinho. Talvez, né, enfim, porque a gente tem que trabalhar também bons autores, pudesse ser feito, assim, duas frentes dentro, né, de uma aula de literatura, que seja assim, vamos trabalhar os livros, né, do programa e ter vamos trabalhar os livros que vocês trazem, assim, que eu acho que funcionaria melhor, porque interromper também uma leitura que está dando, enfim, está repercutindo dentro da gente, para ter que ler um livro, porque vai ter provas sobre o livro, porque tem que fazer um resumo sobre o livro, é uma coisa frustrante, né, assim, tira a fruição da leitura, a parte criativa, louca do aluno, do leitor, que é importante, né, porque a arte é uma forma de organização da loucura da gente também, né? Eu quero comentar uma coisa como professora de escola pública, né? Então, eu sou professora de escola pública do Estado e da Prefeitura, e assim, eu vou dar a minha opinião dessa vivência de mais de uma década nas duas redes. Teve um momento que, aqui no estado de São Paulo, os nossos secretários da educação, eles achavam que as crianças não liam porque faltava livro dentro da casa delas. Então, eles mandavam, assim, kits e mais kits todos os anos de livros, e as crianças levavam embora esses kits, era obrigado a levar, não tinha nem opção de falar, olha, não quero, tinha que levar, até porque nas escolas não tinham espaço para ficar. Mas a gente sabe muito bem que a leitura é algo que é um hábito que é construído dentro de casa, então, se os pais não leem dentro de casa, é muito difícil que a criança vá lá pegar aquele livro e vá ler, se ela já não criou um costume desde muito cedo. Então, assim, o que a gente achava, muitas vezes? Aquelas maletas que a gente doava de manhã, jogadas à tarde num terreno, o vizinho que vinha entregar porque deixaram na frente no lixo na casa dele, não se criava esse hábito. E na Prefeitura de Campinas também, todo ano chega um kit monstro, né, para as crianças. Alguns títulos muito bons, alguns títulos que não têm nada a ver. Mas eles insistem, e eu vejo isso em alguns livros que não, é isso que você falou, não interessa mais para a molecada, que eles é outra geração, a gente precisa começar a também levar para eles uma leitura que seja mais agradável para eles, não só aquilo que a gente gosta. Dá para levar os clássicos, mas dá para levar também uma literatura mais recente, mais moderna, né? Mas, para além disso, a gente tem a questão da política no Brasil. Tem muito livro que é refúgio, que está lá encostado, e aí eles compram, sei lá de que jeito nessas licitações superfaturadas, e vem para a escola como despacho. Eu estou lá com um monte de maleta na escola, que, assim, a gente não sabe o que fazer, porque são inúmeras, todo ano vem um monte de títulos variados, a gente não consegue desenvolver o projeto, eles não perguntam para a gente, olha, que livros que vocês gostariam? Qual livro que seria interessante para esta escola? Porque uma coisa
eu fazer um clube de leitura com os meus alunos do Objetivo, e outra coisa é fazer o meu clube de leitura com meus alunos aqui do Parque Osiel, que é uma favela. São realidades de vidas diferentes. Se eu quero atingir, eu preciso ter uma amplitude maior, né? Então, assim, eu só queria deixar isso claro, porque, assim, livro tem bastante, mas às vezes a gente não consegue acertar, porque os nossos governantes, os secretários lá da educação, eles têm uma visão de escola e de leitura que não corresponde com aquela realidade que a gente encontra. E aí, só para finalizar o meu comentário, este ano, a gente, na escola, na EJA Ponzio, Francisco Ponzio, na escola que eu estou, a gente tem um projeto de leitura. Os alunos, a gente elenca alguns livros que tem em grande quantidade para a gente poder ler juntos, né, na primeira aula. Então, a gente vai lá, escolhe alguns livros que têm abundância para poder fazer a leitura. Os alunos, a gente faz uma votação, os alunos escolhem qual livro que vai ser lido, e inicia-se a leitura, sempre na primeira aula, a gente lê ali 1, 2 capítulos, aí vai depender muito da empolgação. Começa os professores lendo, e depois a gente vai abrindo espaço para que eles vão fazendo a leitura também. E esse ano foi assim, o ano passado foi muito legal, e este ano está sendo muito legal de novo, porque este ano eles escolheram A Invenção de Hugo Cabret, que é um livro que eu acho maravilhoso, já falei aqui na entrevista com o Gregory Fiorini, porque é a história do Georges Méliès, né, um cineasta, e nós fizemos a leitura desse livro muito rápido, é um livro muito gostoso, porque ele tem muitas imagens, e depois o que a gente sempre faz? A gente, se o livro tiver adaptação para o cinema, a gente assiste o vídeo, e nós assistimos, e assim, a emoção aflorou, tanto na leitura, quanto no cinema com a adaptação do Scorsese. Então, eu acredito muito que a leitura, ela é um hábito que se desenvolve, que só doar livro, como os nossos governantes fazem, socar esses livros na escola, despachar muitas vezes alguns, isso não resolve. É um projeto político-pedagógico, e infelizmente a nossa educação sucateada, ela não permite que a gente, né, consiga fazer esses projetos de uma forma mais efetiva, digamos assim. Mas muito bem. Eu queria falar uma coisa sobre isso que eu acho, assim, que é uma falha das políticas públicas, porque toda essa formação de leitores é colocada só dentro da escola, né? Assim, praticamente não há iniciativas fora, e eu acho que deveria ter, sim, muitos projetos, né, financiados publicamente pelo governo federal, principalmente, de formação de leitores, então, com as crianças fora desse ambiente de escola mesmo, que envolvesse famílias, envolvesse vizinhanças, né, outras atividades. Essa coisa assim que eu faço, por exemplo, esse projeto dentro do presídio, ou que eu tinha o clube de leitura na livraria, em março, eu não me lembro exatamente, eu acho que foi no Rascunho, mas eu não tenho certeza. Eu vi uma matéria que foi um projeto, foi uma pesquisa feita com o Itaú Cultural, Unesco e um instituto de letras e literatura, não sei, né, de leitura da PUC do Rio, que eles fizeram sobre que tipo de estímulo tinha de formação de leitores no Brasil. E aí, assim, praticamente são todos de voluntariado, né, como eu faço, esse trabalho é totalmente voluntário, eu não recebo nada, pelo contrário, eu tenho, inclusive, despesas, assim, né, mas, assim, praticamente é todo trabalho voluntário, e eram mais ou menos uns 75% dos projetos são liderados por mulheres, ou seja, um envolvimento muito maior de mulheres que de homens, né. Esse tipo de coisa que a gente faz, eu acho, assim, até que falava, assim, a região que mais, a Sudeste era a região que mais tem grupos trabalhando para a formação de leitores, né? Depois vinha a minha região sul, mas que era mais ou menos a metade. E no resto do Brasil se diluía, assim, de uma maneira, assim, assustadora, né? E, então, assim, esse tipo de coisa paralela que substitui um pouco as famílias que já sofreram, enfim, uma educação que não priorizou a leitura, né? Porque esses pais e mães, a gente às vezes fica pensando, poxa, por que que, né? Mas eles não foram educados também. É difícil exigir de uma pessoa aquilo que ela não recebeu, que ela não conhece, né? Então, eu acho que teria que ter mais essas atividades todas paralelas, para que, né, aqui no meu prédio, para vocês terem uma ideia, são 3 apartamentos por andar, e aqui no meu, agora até, enfim, entrou um casal jovem, mas era a minha família aqui, o meu filho, e uma senhora de 100 anos, mais ou menos, uma vovozinha, e um outro senhor que é um vovozinho. E aí, essa senhora, enfim, morava sozinha, não tem filhos, ela tinha as cuidadoras. E um dia tem um móvelzinho no nosso corredor aqui comum, né?
E aí um dia eu esqueci uns livros ali. Sabe aquela coisa que chega em casa carregado de coisas, abre a porta, entra e deixei os livros. E aí uma das cuidadoras pegou um emprestado. Depois veio falar comigo, olha, não me desculpa, não te avisei, mas é que ela fica assim, a senhora ia ficar horas dormindo, né, ou assim, desconectada, a gente não tem que fazer, eu peguei o livro para ler e tal, e eu gostei tanto. Aí eu peguei e montei uma estante dentro desse corredor, sabe, assim. Gente, eu fui comunicada pelo condomínio do prédio, não pode, sabe? Vem para mim, eles não podem ter uma estante, não pode colocar livros no corredor e tal. Aí eu falei, ok, então vocês peguem, recolhem e queimem, sabe? Porque eu não vou trazer de volta para minha casa. E, enfim, eu recolhi agora, esse ano, porque a senhorinha morreu, né? E aí as cuidadoras foram embora, entrou um casal jovem. Mas os livros ficaram ali uns 4, 5 anos, e eu fiquei fazendo um rodízio aí também, assim, porque elas tiravam, colocavam como se fosse uma biblioteca, não precisava falar comigo, né, e aí eu só ia, assim, tipo, elas iam colocando para o lado, tá, vamos colocando outros títulos, né, mas, enfim, assim, claro, é um exemplo, mas o meu prédio, que tem 30 e tantos apartamentos, os prédios têm salão de festas, os prédios têm, às vezes, quadras esportivas, os prédios têm academias de ginástica, os prédios não têm biblioteca. Eu acho uma coisa impressionante, sabe? Não faz parte do imaginário das pessoas. Então, como é que a gente vai ter assim, tem muita coisa para ser transformada, em vários níveis, né? E aqui em São Paulo, algumas bibliotecas estão fechando, né, Flávio? Não sei se você já viu. A biblioteca... o uísque dando sinal da voz aqui. Adriano, é a vez dele, não vem, não. Quer ver? É o horário dele, ele é britânico, né? Mas em São Paulo estão fechando as bibliotecas infantis, por exemplo. A famosa, no centro de São Paulo, sendo fechada. Por quê? Decisão decisão política, decisão de governo, fecha. Né? Então, gibiteca, essas coisas desaparecem. Eu estava pensando nisso mesmo, dessas iniciativas positivas que acabam sendo invisibilizadas e deixadas de lado. Por isso, que a Priscila já trouxe, por políticas e uma escolha de política pública muito errada, né? Assim você mesma já trouxe, né, Helena? Então, assim, eu queria fazer um comentário resgatando 2 pontos que você trouxe, que eu acho que são super importantes. Essa questão da fruição da leitura, né? Você trouxe isso, eu acho isso essencial, assim, a fruição de ser mesmo algo satisfatório, né? Você mostrar que a leitura pode ser algo satisfatório, pode ser algo que vai está relacionado à sua realidade de alguma forma. Essa importância da gente tentar acessar essas pessoas jovens, né? Falar, poxa, a gente está falando com vocês também, por que vocês não tentam dialogar com a gente, né, de uma outra forma? E uma coisa que eu pensei é essa importância do desenvolvimento do sujeito leitor, né? Você trouxe aqui uma outra iniciativa super legal que você estava comentando que você fez no seu entorno, você falou, poxa, vamos fazer uma coisa bacana aqui, e aí você é barrada por uma situação ou outra que, sabe, é muito triste ver isso. Você vê uma iniciativa bacana sendo colocada de lado por uma total falta de interesse, seja de políticas públicas, seja dessas nossas políticas, desses microgovernos, né? A gente trabalhando num condomínio ou vivendo em condomínio, a gente acaba replicando isso também. É o que você acabou de falar, não tem interesse em colocar uma biblioteca, não tem interesse em talvez fazer um grupo de leitura. São tantas iniciativas positivas que podiam resgatar esse interesse, independentemente da idade da pessoa envolvida, né? Então, nossa, esse tipo de coisa é algo que me incomoda bastante, assim, e eu vejo... Eu até resgatei da pesquisa da minha mãe. Minha mãe fez uma dissertação em psicologia da educação, que ela trabalha justamente a fruição da leitura, né? E esse desenvolvimento do sujeito leitor. Então, como foi importante para um grupo de crianças em que ela acompanhou lá durante o mestrado, na clínica de psicopedagogia, que vinham com algumas queixas de falta de interesse no aprendizado, achavam que as crianças tinham alguma questão que era psicopedagógica que impedia o conhecimento, e que, na verdade, elas não eram estimuladas. E o trabalho de estímulo desenvolvido naquela clínica, que é o que você falou, era um trabalho completamente voluntário, de estudantes de psicopedagogia, pesquisadores como minha mãe, orientadora dela, transformaram aquela realidade, sabe? Então, eu acho que é algo que a gente tinha que valorizar, essas iniciativas que começam ao nosso entorno, ao nosso redor, e tentar colocá-las como uma prioridade, né? Então, eu acho muito importante você ter trazido essa tua experiência também, porque é isso, poxa, a gente traz um projeto legal, mas acaba não sendo pauta, acaba não sendo interesse. Mas como que a gente vai acessar as pessoas? Como que a gente vai mostrar que pode ser interessante ler,
que a leitura vai te trazer alguma coisa bacana, vai fazer você relacionar alguma coisa na sua vida, tem essa função terapêutica, essa função humanizadora, a reparadora, às vezes, até mesmo de conflitos e de violências vivenciadas, como você trouxe o caso do teu livro. Então, acho que é muito interessante a gente trazer isso aqui para a pauta de discussão aqui no canal também, né? Eu gosto muito, assim, né, quando a gente tem essa oportunidade de falar dessa importância e colocar isso aqui na frente. Helena, você já falou aqui para a gente um pouco sobre o seu projeto, mas falando aqui novamente, né, você participa de um projeto de leitura com mulheres privadas de liberdade. Então, de novo, eu tenho 3 questões interrelacionadas aí. Então, como surgiu essa ideia, né? De onde você teve esse insight, como você está estruturada, algo nesse sentido. Como tem sido a tua experiência? Você já colocou aqui um pouquinho para a gente, mas aprofundar um pouco mais. E qual que é o impacto da leitura entre mulheres que se encontram nessa situação de exclusão social, que eu acho que casa muito com essas discussões que a gente estava tendo aqui, né? Essa importância de se retomar a leitura, a literatura e qual a função que ela tem na vida das pessoas que entram em contato com ela. Então, a ideia surgiu o ano passado, em agosto. Eu fui caminhar aleatoriamente e quando eu vi eu estava perto do presídio, num domingo mesmo. E ainda, enfim, na época de pandemia e tal. Estava muito vazia a cidade. E eu estava caminhando de máscara e passei pelo presídio. E as pessoas que tinham feito as visitas, mulheres, obviamente, né, porque os homens não visitam as suas mulheres, não importa que tipo de vínculo, eles não frequentam, elas ficam muito abandonadas. Então, tinha algumas mulheres que estavam na calçada com crianças gritando, eu te amo, eu estou aqui, eu vou ficar mais um pouco, e eu só ouvia as vozes daquelas janelas mínimas, recuadas, gradeadas, né? E, enfim, eu que estava dando uma volta, porque me sentia muito confinada com esse confinamento mesmo que o Covid nos trouxe, assim, aquilo me sensibilizou de uma maneira absurda, sabe? Eu pensei, nossa, essas mulheres estão confinadas dentro do confinamento, né? Com mulheres que não necessariamente têm afinidades entre si, umas com as outras, tanto que eles dividem não só por crimes, né? O presídio é dividido em galerias, que obviamente tem que enquadrar conforme os crimes que elas fizeram, mas elas também têm, né, temperamentos diferentes, tanto que, por exemplo, para esse grupo de leitura, elas tiveram que fazer uma triagem muito boa para ver as que realmente iam funcionar, né? Mas isso me sensibilizou muito, aí eu pensei, vou fazer alguma coisa com elas, né? E aí é um grande desafio como como ter acesso, porque não dá para chegar a bater na porta do presídio, sabe? Isso não existe, assim, né? Então, eu comecei a pensar e falava com todo mundo, perguntava, você conhece algum assistente social que tem algum contato dentro do presídio Madre Pelletier? Você conhece isso e ninguém não? E as pessoas, eu conheço alguém que trabalhou, não sei, num presídio na Bahia. Eu falei, mas não adianta, sabe? Eu preciso chegar lá. Até que, assim, por assim, aquelas coisas mágicas, uma amiga minha, assim, que eu não esperava que conhecesse nada, o ambiente profissional dela não tem nada a ver com assistência social, com literatura e nada, ela me disse, mas eu conheço uma amiga que é assistente social e que eu sei que ela fez alguns trabalhos lá dentro, vou te colocar em contato com ela, pode ser que ela, né, possa te ajudar. Aí me passou o WhatsApp, eu escrevi, assim, mais ou menos o que eu estava pensando, e ela me disse, gostei muito da ideia, só que estou me aposentando amanhã, hoje é meu último dia de trabalho. Aí eu disse, poxa vida, assim, eu chegar assim, no último minuto, sabe, perder o jogo, né? Daí eu falei, mas então me coloque em contato, me passe uns e-mails. Aí ela passou o e-mail de uma outra assistente social. Bom, é evidente, né, assim, é uma questão de, né, prisional, de segurança pública, de sistema penitenciário, então são várias e várias camadas de pessoas envolvidas, eu precisei desenvolver o projeto, escrever para as pessoas, tudo muito demorado, né, porque aí, assim, manda o projeto, me dão um retorno dali a 20 dias, e a coisa vai andando, e, né, e aí, assim, vão fazendo mais perguntas e tal, até que mais perto do final do ano, e com as vacinas mais em dia para todo mundo e tal, a gente marcou uma reunião presencial, né, para discutir o projeto, aí veio a psicóloga do presídio, assistente social, várias pessoas, inclusive, porque eu também precisava eu preciso ter um perfil compatível com o trabalho lá dentro, né,
porque, assim, as presidiárias das mulheres privadas de liberdade, elas têm um comportamento, assim, meio massificado de sedução, né? Elas, talvez, assim, até pela questão psicológica, né, de ter que, como no Crime e Castigo do Dostoiévski, ter que carregar o crime dentro de ti, elas começam a querer se auto-inocentar. Então, a tendência delas, isso está acontecendo, elas todas vêm me falar que elas são inocentes, né? E assim, eu sei que elas não são inocentes e eu não dou corda, eu escuto ali que elas falam, elas escrevem, daí ela vem ali do meu lado, se abaixa assim, eu vou te contar um segredo, ela não sabia que eu sou inocente, estou sofrendo a maior injustiça, eu não entro no jogo, né? Então, né, nessa reunião a gente conseguiu organizar melhor, e elas conseguiram me avaliar, mas aí eu precisei fazer um segundo projeto mais detalhado, porque tudo, a questão de material, assim, não é qualquer material que pode entrar, assim, todas as doações, né, porque esse projeto é de leitura para estimular a leitura de mulheres, né, de livros escritos por mulheres, então montar a estante de escritoras lá, todas as doações, tudo que eu recebo eu preciso catalogar, documentar, assim, tem uma estrutura burocrática importantíssima para seguir, né. Então, enfim, assim, a gente organizou bem, aí inicialmente são mais ou menos 300 mulheres que estão lá dentro, né. Inicialmente eu ia trabalhar com 20 de uma única galeria, e aí depois foram feitas reuniões, e aí decidiram que não, e a gente misturou, são mulheres de 3 galerias diferentes, porque dentro a direção optou por colocar para realmente ter um aproveitamento melhor as mulheres que já vinham lendo livros, que já frequentavam a biblioteca, que é organizada por uma delas, e que é, assim, incrível, uma bibliotecária nata, extremamente organizada e que lê muito, sabe? Então, são mulheres de 3 grupos diferentes, de galerias diferentes, e dentro desse grupo que a gente trabalha, faz os círculos, mas elas se colocam dentro de seus grupos mesmo, elas não têm muita interação, assim, né, os horários, as atividades são organizadas de uma maneira que evite conflitos, atritos e tal. E são 3 galerias diferentes, é uma coisa que eu não esperava, e para a gente ver como entram questões ainda de preconceito, e inclusive de várias pessoas aqui, de amigas escritoras, eu não esperava que tivesse mulheres brancas, né, eu tenho amigas escritoras negras que me deram os seus livros para trabalhar com elas, porque a gente achava que ia fazer bastante sentido, né, ou que me autorizaram a reprodução de trechos, e o meu grupo só tem mulheres brancas, não tem uma mulher negra, sendo que, assim, as que carregam, enfim, né, penas maiores de 20, 30 anos de detenção, tem, inclusive, curso superior. Então, às vezes, a gente imagina que a criminalidade é fruto só do contexto da marginalização social, mas não, né? Ela é, sim, enfim, né? Todo um contexto potencializa a desorganização psicológica, ética das pessoas, mas ela é também da natureza, porque as que são mais, em tese, assim, mais... não vou dizer que cometeram coisas mais imperdoáveis, né? São mulheres brancas de classe média, cultas. E isso me obrigou, inclusive, porque isso nunca foi dito pela direção, sabe? Assim, quando eu cheguei, que eu tinha um poema escrito por a Lilian Rocha, que é uma poeta aqui de Porto Alegre, uma mulher negra poderosíssima, assim, que lê e interpreta seus poemas, sabe? E eu tinha preparado um contato, uma aula com essas mulheres negras, e eu vi que eram todas brancas, e eu pensei, o poema da Lilian já não vai fazer sentido, sabe? Inclusive, é um poema que fala sobre a Marielle Franco e tal, sabe? E aí eu tive, assim, então, eu tive, já foram 2 meses, né? É um improviso incrível, eu faço o roteiro, eu preparo leituras, eu imprimo coisas, elas fazem as atividades, mas eu tenho que estar sempre improvisando, inclusive porque... assim, antes de ir para o presídio, eu tenho que entrar em contato com o presídio, está agendado, mas eu tenho que ligar, começa às 2h30, meio-dia eu tenho que ligar e perguntar, está tudo ok, sabe? Porque é um ambiente, que mesmo que elas não tenham contato, mas é um ambiente, assim, de contaminação psicológica muito grande, então, se uma mulher surtar, tiver uma crise psicótica, né, e começar a gritar, é um efeito dominó, sabe, desorganiza, não é nem por um temor, assim, de que vai haver um motim, esse tipo de coisa é muito tranquilo, é a desorganização psicológica, porque a pressão psicológica para cima delas é imensa, é dificílimo trabalhar com elas, assim,
é muito pesado, né, carregar, elas estão lá cumprindo pena, vivendo encarceradas, confinadas, né, por anos, né, a gente que ficou nas nossas casas, enfim, com as coisas que a gente gosta, às vezes se sentia muito oprimido. Então, tem um peso psicológico muito do cárcere, tem um peso psicológico das culpas, dos remorsos, né? Eu acredito que algumas delas ali cometeram coisas em surtos mesmo, sabe? Assim, né? Que surtaram e por algum... Não, assim, então, é muito complexo, me exige muito mesmo. Eu tive encontro lá no presídio, né? E ontem foi um dia difícil, né, porque, enfim, eu li muitos, elas leram, elas tinham, eu passo tarefas para elas de produção de escrita, né, e a gente tem muito essa discussão ainda da obrigação, compromisso com a leitura, então, porque elas têm na cabeça essa visão negativa, né, do compromisso com o livro, que elas, mas eu tenho obrigação de ler, para o próximo encontro eu falo, minha obrigação, é um compromisso contigo, comigo, com as ideias, com o que vocês vão escrever, né, uma coisa está ligada à outra, a leitura vai ajudar a construir o que tu está escrevendo e tal, mas enfim, mas aí ontem elas trouxeram os textos, as mais extrovertidas leram os seus textos, e tem momentos assim que assim, eu não posso demonstrar de fato, assim, né, o que eu estou sentindo, mas tem momentos assim que elas trazem, os temas são muito pesados, muito difíceis mesmo, e elas escrevem razoavelmente bem, assim, tem um fluxo interessante já de vocabulário, de linguagem, né, mas foi um dia difícil, e aí as que não quiseram ler, que vieram, me entregaram os textos, e eu fui ler, tem coisas, assim, que, assim, eu voltei de lá pensando, sabe, assim, enfim, porque, né, nós todos no início aqui falamos, a gente está enfrentando dificuldades, problemas e tal, né, mas, assim, não é nada perto do que algumas pessoas estão enfrentando ou viveram, né, e aí eu voltei para casa, assim, são coisas assim, pensando, mas afinal, quem sou eu, sabe? Quem tinha ali no início, vocês me perguntaram que é a Helena, né? Mas quem sou eu, que vida que eu levo? Essas coisas mexem muito com a gente mesmo. E fiquei pensando até assim, porque eu me perguntei, aí eu ia telefonar para um amigo psicanalista, até para perguntar para ele, assim, por que tu acha que, né? Por que eu tô lá, assim, que eu podia estar fazendo um grupo de leitura e de escrita com outras escritoras ou leitoras, assim, que a gente já tenha, né, enfim, um status quo, assim, vigente, funcionando, sem nada diferente. Mas aí não liguei, e eu realmente não sei muito bem o porquê que eu tô lá, sabe? Assim, claro que teve essa motivação que eu vi, que eu fiquei sensibilizada, né, dessas... que provavelmente eram as mães, as avós, né, as irmãs, filhas, assim, isso tudo me sensibilizou, mas eu também não sei muito bem o porquê que eu tô lá, sabe, assim, porque, inclusive, assim, né, tem uma mulher que tem 34 anos tá lá, 8, tem 34 anos de sentença, as transformações que vão acontecer com ela vão ser todas vividas só ali dentro, né, assim, eu não estou fazendo um trabalho a curto prazo para uma mulher que daqui a 2, 3, 4 anos vai ser reintegrada à sociedade, né, tem algumas, assim, que realmente têm a sentença muito longa, então, assim, elas vão ser, e elas não são tão jovens, essa que tem 34 anos de sentença é uma mulher de mais de 40, né, ou seja, eu não sei se ela vai viver o suficiente para ser reintegrada à sociedade, né? Mas no primeiro momento lá atrás, quando eu pensei, assim, tipo, eu vou trabalhar com as mulheres privadas de liberdade e tal, eu imaginei um grupo mais jovem, imaginei assim, bom, eu vou trabalhar, vou melhorar a autoestima delas por meio dos livros, vou potencializar a empatia delas por meio dos livros, e quando elas voltarem para o mundo, elas vão estar mais preparadas para interagir, para trabalhar, para se relacionar. E aí, com a realidade do grupo, eu vejo que não, sabe, assim, tem mulheres, e igual eu continuo motivada, aí eu fiquei assim, mas por quê? Não sei, sabe, é uma coisa assim, não sei, é uma coisa meio difícil, eu vou ter que pensar muito sobre isso, né, eu estou começando a fazer anotações, assim, das impressões que eu tenho, para depois, com o tempo, eu elaborar, escrever sobre isso e elaborando para mim, né, o porquê.
Mas acho que o ponto, assim, que esse é visível é porque se trata de mulheres, né? E eu acho que o nosso universo de mulheres, Adriano, por mais que você tenha os seus problemas, sabe? O nosso universo sempre tem, assim, pelo menos um ao quadrado, um ao cubo em cima, porque nós somos mulheres. É, assim, é muito pesada a carga para cima da gente. Organicamente, a gente também, o nosso corpo exige muito da gente. Então, é uma série de fatores, aí eu faço elas serem mulheres. Isso, assim, para mim é um... Eu gosto muito das mulheres, a gente tem aquela frase que fala, as mulheres não gostam das mulheres, a gente é educada, entre aspas, assim, né, para não gostar das mulheres. Eu gosto muito das mulheres, eu gosto muito das minhas amigas, eu confio muito mais nas mulheres que nos homens. Eu já tive chefe homem, assim, que, enfim, né, pegou algum projeto meu que outro e praticamente se apropriou. Eu nunca sofri, assim, uma violência expressiva por parte de outra mulher. Claro que existe também, eu sei, é óbvio, né? Mas, enfim, assim, eu acho que, de modo geral, pelo menos o grupo, a minha bolha, então, digamos assim, são de mulheres que têm mais empatia pela própria mulher, né? Então, é assim... E vamos ver esse projeto para o ano inteiro, né? Porque a gente teve que desenvolver, está programado até o final, e no final a gente vai ter uma confraternização, um sarauzinho, aí a gente vai ainda organizar, porque vou poder levar, porque eu não posso levar um bombom, um chocolate, nada, né? Eu entro sem nada, eu não posso levar celular, eu não posso ter nenhum tipo de equipamento, eu sou revistada normalmente, como qualquer pessoa que fosse, né, fazer alguma coisa lá ou visitá-las, e eu vou vestida assim de uma maneira bem confortável. Está sendo um exercício super interessante de memória, porque a gente está tão habituado ao telefone, ao Google, a pesquisar as coisas rapidamente, né? E agora daí elas fazem perguntas sobre isso e aquilo, e aí eu não tenho telefone, e aí, sei lá, a gente lê um trecho falando numa cidade, em que país fica isso, Helena? E aí eu não sei, sabe, se é na Hungria ou se é na Polônia, e não tem como checar as coisas, né, porque não tem nada, assim, então, aliás, é uma coisa que eu acabo de me dar conta, que a gente não tem um atlas lá na biblioteca, porque eu estou atrás de dicionário de língua portuguesa, e eu fui comprar um dicionário porque eu não tenho o meu para doar, e pedi vários livros, eu pedi para muita gente, eu recebi muitos livros, né, de literatura mesmo, de prosa, de ficção, né, e de poemas, e dicionário ninguém tem para dar. Aí eu ontem disse, vou na livraria, vou comprar. Não tinha na livraria, não é assim, não tinha na livraria no momento, não estava dentro do catálogo de livros da livraria, né. Então, ontem eu escrevi um texto e hoje algumas pessoas me escreveram até falando assim, eu tenho um Aurelinho, isso e aquilo, assim, tá meio velhinho, né, vamos mandar, porque faz muita falta, né? E um atlas, de fato, também faz, porque volta e meia eu falo alguma coisa, elas perguntam e eu tenho que ficar ali pensando e também não tenho certeza se estou dando a resposta certa, né? Então eu falo, parece que é em tal lugar, né? Mas não tenho certeza, assim, porque eu não vou... Quanto ao atlas, depois você me dá um endereço, eu encaminho um que eu tenho aqui. Então me encaminho, porque assim, claro, a gente não tem esses instrumentos todos, e que tá tudo nos nossos telefones ou no notebook agora, né, que resolve a vida em segundos. E eu tenho que pensar, e elas fazem muitas perguntas, elas são muito curiosas, são inteligentes mesmo, sabe, assim, e elas estão interessadas na própria produção, né, então, assim, aí eu anoto, aquelas coisas que eu fico meio confusa, eu anoto, pesquiso aqui em casa, e chego lá com o caderninho, sabe, aquela pergunta, isso era isso é aquilo, sabe, porque... Assim, é uma experiência, assim, é muito solitário nesse sentido, que eu não tenho nada comigo, sabe, assim, é o meu cérebro funcionando, e um roteiro, assim, como vocês fizeram, que a gente quebra rapidamente também, né, assim, então... Mas nada melhor do que isso, né, porque é que, assim, isso, se você tem a resposta de imediato, flui mais intensamente, né, então, às vezes eles têm uma coisa, não, peraí, eu vou ter que pesquisar para trazer depois, você já corta um pouco esse movimento, tá? Então, mas é bom também porque a gente ficou muito na dependência disso, né? Disso. Ontem eu me vi em sala de aula mexendo nisso e assim, beleza, a velocidade é ótima, mas o que se faz com isso? A ferramenta disso, ela é manca, é uma ferramenta manca, porque outro dia eu falei para os alunos, tal questão, vocês têm num site, vocês entrem lá e calculem a pegada ecológica que vocês deixam por dia na humanidade. O aluno calculou, ele falou assim para mim, então,
qual que é a do mundo? Eu falei, mas você está no site que faz esse cálculo, como é que você não está achando? Então, a ferramenta, ela ajuda, mas o que adianta ela ajudar se a pessoa não está, vamos dizer, habituada a ter a curiosidade e procurar, né? Então, acho que às vezes falta um pouco essa questão do jogar o anzol, né? Vamos, vai, que nem a sua mãe fazia. Vocês gostaram? Agora, quem quiser saber, continua lendo. Eu acho que a questão da tecnologia, e o Carlos Rogério falou um pouco disso também na nossa primeira entrevista, ela é fundamental. Ninguém está aqui para negar a tecnologia, mas tem algumas coisas que não se consegue com ela. Ah, então, acho que esse ambiente, essa espécie de bolha que você está vivendo dentro do presídio, ela pode resgatar essas coisas importantes, né? E selecionar, passar um filtro onde isto aqui vai ser importante, mas dentro, né, de uma linha em que ele colabore, não que ele seja o ator principal, né? Então, eu acho que tem muito disso. Eu passo, hoje em dia, por um processo de muita acomodação de leitura por conta disso. Eu estou tendo que me reeducar, eu que já li muito mais, para isso, porque aí você fala assim, cara, mas se você está assim, se você tem uma certa consciência, se você tem um certo conhecimento, imagine os jovens que estão se formando, isso atravessa a vida deles, né? Mas tu sabe, Adriano, que a respeito disso, assim, dessa interrupção que tem, porque eu não tenho a resposta na hora, não me lembro, eu acho importante essa frustração da gente não ter a resposta na hora e de precisar realmente de um tempo, sabe? Eu acho interessante, mesmo que, enfim, né, dar uma outra direção, porque não vamos ficar satisfeitos, já que a resposta não veio, mas eu acho interessante, sabe, essa frustração com conhecimento, porque também tu fica guardando aquilo, assim, fica mais importante, sabe? Assim, para vocês verem coisas banais, né? Porque uma delas, num encontro, escreveu um acróstico e me entregou, e eu vi, estava assim, muito nítido. Daí ela me disse, Helena, como é que se chama isso que eu fiz? E aí eu disse, é um A, e não me vinha na cabeça. E não me vinha na cabeça, uma coisa óbvia, sabe? E aí, e aquela coisa assim, que eu mesmo pensei, se eu tenho celular aqui agora, eu só ponho um A e já vai vir, porque parece que o celular adivinha o que a gente está pensando, né? Bom, eu anotei, aí até copiei alguns modelos, assim, porque ele pode ser na primeira linha, pode ser no meio, pode ser no final e tal. Eu levei para ela me disse, Helena, eu passei o mês inteiro pensando sobre isso, sabe? Assim, a curiosidade, o valor daí do conhecimento, né? Porque eu acho que ele se torna mais valioso. Então, claro, assim, que tem que ter um equilíbrio, mas eu acho que essa frustração é importante também, porque ela agrega valor, assim, tudo que vem, assim, muito rápido é aquela coisa que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Então, parte do conhecimento que a internet, né, enfim, que a gente tem acesso, seja por telefone ou por computador, eu acho que parte desse conhecimento, assim, não é devidamente apropriado por essa garotada jovem, assim, que descarta tudo muito rápido, exatamente porque eles não conseguem construir o tempo de valor do conhecimento, sabe? Assim, o conhecimento fica muito como um produto e não como uma sabedoria. Então, para mim, está sendo interessante ficar sem o telefone, ter que pensar se eu sei, se eu não sei, até que ponto eu me lembro, ter que lidar com a minha frustração, né, de, assim, a minha mãe brincava muito, minha mãe morreu muitos anos, assim, morreu muito cedo, né, faz 25 anos, mas ela tinha umas frases, assim, que era tipo piada, que quando ela não lembrava alguma coisa, ela dizia, tanto que eu sabia, sabe? Eu tenho essas coisas assim, tanto que eu sabia, né? Simplesmente não lembro. Mas aí depois, assim, quando a gente menos espera, vem a resposta na cabeça, né? Que é uma coisa bacana também. E eu acho que a gente tem que saber lidar com isso, assim. E até você porque falou uma palavra que hoje é quase um crime, né? Que é frustração. Ninguém quer, ainda mais em ambiente escolar. Você não pode deixar a criança frustrada. Minha criança não. Meu filho eu não acho pode passar por frustração isso. uma matéria-prima fantástica para um ser humano de qualidade, sabe? Assim, a gente tem que ser frustrado, sim, tem por contexto, por outras pessoas, tem que implementar a frustração, tem que achar soluções internas, né, psíquicas, subjetivas, né, tem que fazer alguma coisa produtiva com isso, senão a gente fica assim muito máquina, sabe, assim, né, numa dinâmica de produção, assim, como se a gente fosse feito em série, e eu realmente acho, assim, que não é só jovens daí, né, a gente vive um momento social e político que as pessoas não têm tolerância à frustração, né, nenhuma, assim, nada, se a pessoa fala que o candidato dela é o X, e a gente fala, eu não vou apoiar o seu candidato, ela não aguenta a frustração de ouvir que ela não tem o apoio, né, e aí tem pessoas que têm reações, assim, imediatas, agressivas,
Que, aliás, essa é outra experiência aqui, falando dessa coisa do presídio, que eu acho muito interessante para mim, sabe? Eu estou fazendo assim uma mudança de visão sobre a agressividade mesmo, né? Eu tinha alguns conceitos mais estáticos do que era ser agressivo, de formas de agressividade. E aí, trabalhando com um grupo que ali elas estão completamente desvinculadas do seu histórico, desarmadas, assim, metaforicamente, né? Assim, de todas essas coisas. Aí são mulheres, assim, que riem, sabe, que sensibilizam, que batem palmas, que é uma coisa que eu acho muito bacana, um aplauso muito genuíno quando uma lê alguma coisa e elas aplaudem, e aquilo é super verdadeiro, não é aquela encenação que a gente tem aqui, assim, de vez em quando de evento, e agora a hora das palmas, sabe, não, assim, as coisas são muito, eu acho bonitas até, assim, porque elas são muito honestas, né. Eu escrevi um postzinho ontem, enfim, falando por causa do dicionário, elas são muito sem máscara, sabe? Isso está me fascinando, assim. Claro que é difícil a gente ver as pessoas sem máscaras, porque, enfim, né? O ser humano tem assim, umas coisas difíceis de enfrentar, alguns horrores na sua história. Mas eu gosto desse tipo, que bom, sabe? Finalmente eu estou vendo pessoas sem máscaras. É aquilo ali, eu estou sabendo, eu sei com quem elas são, sabe? Tem crimes, assim, que teve várias amigas minhas que me disseram, eu não teria estômago, sabe? Mas não se trata de estômago, sabe? Assim, eu tô lidando com a verdade, assim, e a verdade é uma coisa que me fascina barbaramente, né? E que na literatura tem muito, né? Porque, enfim, a gente faz ficção, a gente inventa, a gente em tese mente, então, mas é extremamente verdadeiro, né? Eu não conheço nada mais verdadeiro do que um livro, assim, é cheio de verdades. Pode ser uma história de ficção científica, é cheia de verdades, né? Bom, Helena, você já comentou, né, das leituras que você tem e tudo, então a gente, nesses quadros que a gente entrevista pessoas ligadas à literatura, a gente sempre pede algumas indicações, de preferência de novos escritores brasileiros, né? A gente não tem um acesso muito grande, a gente não tem uma divulgação fora de um ambiente muito específico de novos autores. Então, se você puder agora acrescentar isso para a gente, que autores você conhece que você poderia nos indicar? Bem bairrista, eu separei só autoras gaúchas, ou que moram no Rio Grande do Sul, né? Porque, enfim, a gente tem menos espaço mesmo, assim, de imprensa, né? A gente já tem uma cobertura de imprensa muito precária aqui dentro do estado, né? Mas, enfim, as autoras que estão em São Paulo já têm uma cobertura de jornais que tem um público muito maior, né? Então, assim, de indicação, esse aqui é a Lilian Rocha, Meninas de Tranças, né? É poesia. A Lilian, que eu tinha selecionado um poema sobre a Marielle. A Lilian, ela lê os poemas dela, a gente chora mesmo, assim, sabe? É incontrolável, assim, chora, precisa chorar e tal. E é um livro de poemas, é de uma editora aqui de Porto Alegre, que tem uma livraria também, a Taverna. Eu acho, assim, maravilhoso, e ela é uma mulher super incrível. Aí tem esse aqui que teve o lançamento agora sábado, e ele tem uma capa meio escura, se chama Júpiter, Marte e Saturno, são contos, é da Irka Barrios. Eu não sei, eu acho que a editora não é daqui. São contos, assim, meio fantasmagóricos. Teve um que eu passei mal, literalmente mal, assim, fiquei tonta, náusea, e se esse conto não terminar logo, a Irka vai me matar, sabe? Vou morrer aqui, tô tendo um treco, assim. Mas, assim, eles são meio fantasmagóricos, ao mesmo tempo eles são muito psicológicos, que a gente não sabe se essa coisa fantasmagórica, sobrenatural está acontecendo, ou se as personagens entraram num estado de delírio. Isso me fascina muito, sabe? Porque tem essa ambiguidade aqui dentro. E ela tem um texto super elegante, assim, uma prosa muito fluida mesmo, né? Aí depois, essa aqui, a Clarice Miller, Somos Todos Caim, é aqui de Porto Alegre também, editora de Adorim, a mesma editora que me publicou, Bonequinha, são contos. E, assim, a Clarice, ela lembra muito a Dorothy Parker, sabe? Ela, assim, as narradoras, as histórias, assim, tem uma acidez enorme, tem uma velocidade, tem um pouquinho de humor, extremamente crítico, assim, ela é super, sabe, assim, essas narradoras que tem aquela coisa, assim, a palavra na ponta da língua, aqui tem, né? E ela escreve muito bem mesmo. Aí tem esse aqui, que é da Dani Langer, No Inferno é Sempre Assim,
A Dani é só essas autoras aqui, na verdade, não acho que a Irka, que é esse aqui de contos, mas a Irka é romancista também, né? As outras são contistas. A Dani Langer é contista, e a Dani, eu acho interessante porque ela escreve os personagens, os protagonistas, às vezes, assim, são do universo masculino, e ela consegue falar sobre futebol, ela consegue colocar temas, assim, que aparentemente ainda não são muito significativos para nós, mulheres, já que a gente tem outras reivindicações, assim, muito urgentes, né? Mas ela trabalha isso muito bem e coloca dentro, consegue colocar a situação, o contexto da mulher, junto com o patriarcado e demandas, assim, que eu acho interessantes, né? Porque a gente também vai ter que ter essas demandas, assim, lutar por elas. Aqui é uma psicanalista também de contos, Amanhã Seremos Outros, a Marília Santos Kruger, é o primeiro livro dela de contos, também são contos curtos, assim, bem de cotidiano, situações bem, assim, aparentemente simples, né, e eu não sei se porque... Não é, enfim, é claro que ela é psicanalista, ela deve ter muito interesse, assim, mas ela constrói muito bem o perfil psicológico, em histórias mínimas, assim, o perfil psicológico é muito denso dos personagens, né. Então, é um livro que eu gostei bastante. Esse aqui, Ainda é Céu, e Poemas, da Gabriela Silva. A Gabriela tem alguma coisa a ver com a Priscila, porque a Gabriela demorou muito para querer mostrar os poemas dela, sabe? E ela é, na verdade, assim, da área acadêmica, ela tem 2 pós-doutorados, ela é professora universitária e tal, ela é muito qualificada ela estuda muito literatura portuguesa, mas os poemas dela, que ela publicou esse livro, esse foi pela Patuá, né, são incríveis, e ela tá com outro livro de poemas pronto, já faz 1 ano ou 2, e ela não publica, sabe, que eu não sei o porquê que ela está aguardando tanto agora, assim, eu não sei se ela acha que o compromisso com o segundo livro talvez tenha seja maior, porque as pessoas já leram antes e criam expectativas conosco, né? E o último que eu separei, que é também de poemas, é a Laís Schaff. A Laís, ela tem uma editora aqui em Porto Alegre, a Casa Verde, né? E é jornalista. A Laís publica bastante, ela é bem, assim, bem desinibida já com o texto, ela é uma pessoa muito politizada e que se envolve em várias causas e tal, né? Então, são todas mulheres gaúchas que vocês provavelmente não conheciam nenhuma, né? Porque a gente não tem espaço fora do Rio Grande do Sul, muito pequeno. Assim, quando eu lancei A Condição Indestrutível de Ter Sido, enfim, foi em 2013, e acho que tinha, assim, tinha um outro perfil de mercado e de uso das redes sociais. Eu tive muito mais imprensa, assim, de sair no Correio Brasiliense, fora do nosso eixo aqui, né? E o ano passado que eu lancei o livro, daí nesse contexto que é dentro da pandemia e que a gente se habituou a fazer as coisas, assim, virtuais e tal, e que eu acho que também teve um volume, assim, grande de eventos, não exatamente de livros, mas teve muitos eventos, né? Teve uma fase durante a pandemia que a gente, assim, tinha que escolher qual é a live que vai ver hoje, porque às vezes tinha muita coisa acontecendo, e eu acho que isso diluiu, assim, e desestruturou um pouco a própria cobertura de imprensa, né? Porque, assim, a coisa de fazer resenhas, entrevistas com os autores, a gente quase não tem aqui, é mais só assim, vai ter um lançamento, aí então se fala um pouco sobre o lançamento, passou o lançamento, já tem outro e outra coisa, e aí as coisas ficam meio diluídas, né? Mas eu recomendaria essas, assim, tem várias outras, né, porque aqui o grupo é enorme, mas esses livros foram todos livros que me deram bastante prazer, e que alguns eu já reli, mas tem muitos autores aqui trabalhando, assim, a gente tem um grupo muito forte, tem a Maria Evelina Gastal, que também escreve contos, que é maravilhosa. Tem a Leila Teixeira, que tinha ido morar em Brasília, está voltando para Porto Alegre, está lançando o livro agora, um romance, com a 4ª capa pelo Rufato. Eu fiz a leitura crítica do livro dela também. Tem muita gente, muita, né? Muita mesmo, assim, e tem os grupos também, né, tem assim, a gente tem os grupos dentro dos grupos, que as poetas fazem muito sarau, são muito mais organizadas que as escritoras de prosa, né, as poetas, assim, eu tenho uma admiração incrível pela gestão que elas fazem da poesia, porque elas fazem os saraus com compromisso, marcam, vão, e é muito bacana o trabalho. Bom, é isso, Helena, a gente queria agradecer demais pela entrevista que você concedeu para a gente aqui no canal.
Já queria deixar avisado que o espaço está sempre aberto, caso você queira voltar para falar de novos livros, de novos lançamentos, de contar outras histórias. As portas aqui do Minuto de Geografia estão abertas para vocês. Para todo mundo que quiser, né? Se tiver amigas também para indicar, para ser entrevistada, pode deixar o nome aqui para a gente. E eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui e deixar para você fazer as suas considerações finais. Bom, muito obrigada pelo convite, né? O Adriano eu já conheço há alguns anos, talvez, né? A gente se perde no tempo na internet, mas enfim, vai acompanhando. Quando a gente vê, pensa assim, faz um ano, vai olhar, faz 10 anos, né? Mas muito obrigada pelo convite, eu gostei muito das perguntas de vocês, também gostei muito das opiniões, eu gosto muito do entrevistador que conversa, assim, né, não é que seja mais informal, eu acho que é mais autêntico mesmo, eu gosto disso, assim, né, de não fica... Eu sou jornalista de formação e teve fases que eu precisei fazer entrevistas e que era aquela coisa tão rígida e a gente ficava, assim, um distanciamento tão grande que parece que tu também não consegue fazer com que a pessoa traga as informações mais interessantes ou mais curiosas, né? E vocês, embora não sejam jornalistas, saem muito bem, assim, porque vocês, acho que, enfim, devem ter alguma... No DNA, que nem tem o pacote para literatura, também tem para perguntar, né? Então, as perguntas foram bem legais, os improvisos também, e sim, vou pensar outras escritoras daqui, que eu acho que elas gostariam bastante, o programa é bem bacana. Muito obrigada. Só um pedido, estou sentindo falta das suas leituras gravadas no Facebook, eram muito bacanas. Se você puder com o tempo retomar. O ano passado, 2021, eu não gravei nenhuma, 2020, 2019, eu gravava quase semanalmente. Eu não sei o que houve, Adriana, acho que foi muita dor de garganta. A gente, às vezes, as coisas andaram atropelando. Mas estou aguardando. Uma hora eu sei que volta. Pois é, até porque eu tenho uma exigência, assim, entre aspas, né? Porque tem um grupo, Mapas do Confinamento, que é de um pessoal de Portugal, a Gabriela e o Nuno, que coordenam, são autores de língua portuguesa, e eles pedem para a gente fazer as leituras dos podcasts, né? De todas as pessoas que participam. E eu estou para fazer e fico adiando também. Porque eu ando muito sem voz mesmo, assim, ando realmente tendo... Volta e meia eu fico sem voz, né? Conhecemos bem esse problema, né, Priscila? Ixi, nem me fale. Mas é isso, então. Helena, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, e estamos em contato, e o canal está aberto, como a Priscila falou, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, obrigado, até. tchau.